Me fizeram essa pergunta ultimamente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira? Eu quero refutar essa heresia. Meu compromisso é com a verdade. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a ciência não comprova, eu confronto. Esclareço as suas dúvidas com verdades bíblicas e científicas. Você já ouviu alguém dizer que só existe uma igreja verdadeira nos tempos do fim? E essa igreja seria reconhecida por guardar o sábado e ter espírito de profecia? Pois é exatamente isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma sobre si mesma, com base em Apocalipse capítulo 12. Mas será que isso é bíblico? Será que essa interpretação resiste às análises das Escrituras Sagradas? Hoje eu vou expor a Bíblia, porque esta afirmação é extremamente perigosa e equivocada. Eu sou o evangelista Orly Paiva, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. E nesse estudo eu vou refutar com respeito, mas com firmeza, os três principais pilares que sustentam essa alegação adventista. Primeiro, que eles são o cumprimento de Apocalipse 12, como a única igreja verdadeira. Segundo, que a guarda do sábado é sinal de salvação. E terceiro, que Ellen White seria uma profetisa moderna, com autoridade semelhante à Escritura Sagrada ou à Bíblia. Se você quer saber a verdade, continue comigo até o final desse vídeo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ensina que Apocalipse 12:17 identifica sua denominação como remanescente fiel dos últimos dias, porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles interpretam isso como sendo a guarda do sábado e os escritos de Ellen White. Alegam que todas as outras igrejas estão em erro e que apenas os adventistas do sétimo dia, eles fazem parte do povo verdadeiro. Mas isso não apenas isola a salvação a uma instituição, o que é antibíblico, como também distorce completamente o propósito do livro de Apocalipse. Quando você entende a verdade sobre esse ensino bíblico, você se liberta da escravidão legalista da lei e passa a viver pela fé em Jesus Cristo. Você passa a entender que a verdadeira igreja não é uma placa, mas um corpo espiritual, formado por todos os que foram regenerados, independente do dia em que adoram ou da denominação. Você também se protege contra as falsas profecias e revelações que contradizem a palavra de Deus. Vamos começar por Apocalipse capítulo 12. O texto fala de uma mulher perseguida pelo dragão. A mulher representa o povo de Deus ao longo da história. Primeiro Israel e depois a igreja. O restante da descendência são os que permanecem fiéis, guardando os mandamentos e mantendo o testemunho de Jesus Cristo. Isso não é algo exclusivo do povo adventista, mas qualquer cristão verdadeiro que guarda os mandamentos, e os maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, descrito em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao versículo 40. Sobre o sábado, os adventistas dizem que o sábado é o sinal do povo verdadeiro de Deus. Mas isso ignora totalmente o ensino do Novo Testamento. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, está escrito: portanto, ninguém vos julgue ou pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que a guarda do sábado, entre outras práticas judaicas, não é critério para julgar o cristão verdadeiro. Esse texto, por si só, já desmonta a doutrina adventista do sétimo dia,
de que o sábado seria uma exigência para a salvação. Quando eles dizem que a igreja verdadeira se reconhece pela guarda do sábado, estão indo diretamente contra o que o apóstolo Paulo ensina por inspiração divina. Além disso, o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 5 ao 6, ele ensina que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente quanto a guardar um dia ou não. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 9 ao 11, Paulo repreende os cristãos por voltarem à observância de dias e de tempos. A igreja primitiva, ela se reunia no primeiro dia da semana, o domingo especificamente, para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não por imposição, mas por convicção espiritual. Atos capítulo 20, verso 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 2. Agora sobre Ellen White, ela foi uma mulher que escreveu bastante. E os adventistas do sétimo dia dizem que ela teve o dom profético, mas a própria palavra de Deus estabelece critérios rígidos para um profeta verdadeiro. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz que se um profeta falhar, o profeta não foi enviado por Deus. Ellen White fez previsões que falharam durante a história, inclusive sobre a volta de Jesus Cristo. Além disso, ela ensinou o juízo investigativo, uma doutrina que não existe em lugar nenhum da Bíblia. Ela também ensinou que o diabo levará os pecados do salvo, algo que quem levou os pecados do salvo foi Jesus Cristo. Uma verdadeira heresia por parte do povo ou do ensino adventista. E por fim, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 19, adverte severamente contra qualquer acréscimo à revelação bíblica. Colocar os escritos de Ellen White ao lado da Bíblia é uma afronta à autoridade das Escrituras Sagradas. A própria Bíblia refuta esses ensinos errôneos. Efésios 2, do versículo 8 ao 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pela guarda do sábado. João capítulo 3, versículo 16, não diz: quem guardar o sábado será salvo, mas sim, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro povo de Deus, ele não é definido por práticas externas, mas por ter o Espírito Santo de Deus em sua vida. Romanos 8, verso 9, afirma: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você tem vivido debaixo de um jugo religioso que te diz que precisa guardar a lei para ser salvo, eu te convido hoje a confiar somente na graça de Deus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Abandone a falsa segurança das obras humanas e confie inteiramente no sacrifício do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo não precisa de ajuda para completar a salvação. Também não é nenhuma denominação específica. A igreja verdadeira é um corpo espiritual de Jesus Cristo, composto por todos os que nasceram de novo. Ela não é constituída sobre Ellen White, nem sobre o sábado, mas sobre a rocha eterna, Jesus Cristo, como está escrito: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para alcançarmos mais vidas para Cristo. Ajude curtindo o vídeo, compartilhando também com seus amigos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e deixe o seu pedido de oração. Ajude a obra missionária na Ásia. Faça a sua oferta voluntária. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.